Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e essa é a correção do PET volume 5 de língua inglesa do nono ano, da semana 3. Quem quiser acompanhar as correções anteriores, na descrição desse vídeo eu vou deixar os links, ok? Essa então é a primeira página, já conhecida de vocês. Eu sempre deixo as minhas dicas, que é ter o seu caderno em mãos, o dicionário, fazer seu próprio vocabulário e ler com atenção todos os enunciados antes de iniciar a atividade. Nessa atividade, vocês têm aqui um texto com perguntas e respostas em inglês, e eu sugiro que antes de iniciar a leitura, vocês leiam as perguntas. Então, vocês vão fazer a primeira leitura do texto, observando aí as palavrinhas cognatas, as conhecidas e aquelas que vocês conseguem entender pelo contexto. Vão ler as perguntas todas, para entender o que está pedindo aí. E aí vocês vão fazer a segunda leitura, porque assim fica mais fácil de encontrar as respostas que vocês precisam, tá? Podem grifar, sublinhar, colorir, fazer o que vocês acharem melhor para ajudar vocês nas respostas aí. Então, depois de ler o texto e as respostas, vamos para a questão 2. Write in Portuguese what you understood in English language, its role in scientific, economic and political exchange. Então, vocês vão escrever em português o que você entendeu sobre as regras da língua inglesa na economia, na política, né, na mudança econômica e política aí do mundo, da sociedade, tá? E aí, segundo o texto, depois de fazer um apanhado de todas as 3 respostas que estão aí, eu coloquei aqui mais ou menos, né? Então, coloquei para vocês escreverem em português o que você entendeu do papel da língua inglesa no intercâmbio científico, econômico e político, nessa troca aí, tá? Da língua inglesa entre essas esferas. O inglês, então, é importante para um bom emprego, para o sucesso econômico e político de um país. É a língua mais usada no mundo, no comércio internacional, diplomacia, entretenimento de massa, telecomunicações e publicações científicas internacional, bem como a publicação de jornais e outros livros. Então, resumindo aí as 3 questões que estão acima, a importância da língua inglesa aí para esse intercâmbio econômico e político e científico no mundo é esse aí, tá? Segundo o texto. Número 3, take out of the questions and answer. Então, nós vamos retirar das perguntas e respostas desse texto 2 nouns, 2 substantivos. O que é substantivo mesmo? Substantivo é aquela palavra que nomeia as coisas. Então, tudo que dá nome às coisas é um substantivo. Então, eu tirei 2. Pode ser que vocês encontrem outros aí, com certeza vão encontrar outros diferentes, tá? Eu só coloquei 2 aqui de exemplo, people e books. 2 articles, 2 artigos. O que são artigos? São aquelas palavrinhas que modificam o substantivo. Então, eu tenho os artigos definidos e os indefinidos. Os definidos, em português, o, a, os, as, e em inglês, de. É usado para os 4, né? As 4 situações. E eu tenho os artigos indefinidos, uma, uns, umas, que em inglês é o a e o an. E aí, lembrando que eu uso a antes de palavras que começam por vogal e por consoante e an antes de palavras que começam com vogal. Então, no texto, eu achei aí o a e o de. To prepositions. Eu tenho aí então as preposições, né? De, para, com. E aí no texto nós encontramos aí of, in e with. Então, o de, o em e o com. 2 adjectives, 2 adjetivos. Adjetivos são as palavras que também modificam o substantivo, qualificam, quantificam, e aí elas servem para caracterizar o substantivo. E aí eu vou geralmente, né, associar aí o adjetivo a um substantivo. Então, vocês vão encontrar aí vários substantivos e podem ver se antes dele tem um adjetivo. Tem aí developing e first. 2 verbs, 2 verbos. Aí ficou fácil, né?
é uma palavrinha que indica uma ação, um estado e etc. Is, improve, said e used. Então, is, que é o nosso verbo to be, improve, que é o verbo melhorar, said, que é o verbo disse no passado, e used, que também é o verbo usar no passado. One conjunction, que a gente viu na atividade anterior, né? São as conjunções. No texto aqui, and, né? Tá pedindo uma conjunção, eu tenho and, aparece mais de uma vez no texto. Give infinitive of verbs. Dê aí o infinitivo dos verbos abaixo. Is, que é o nosso verbo to be, infinitivo. Improve, basta eu colocar o to na frente desse verbo e ele fica no infinitivo. Então, to improve. Have, to have. E show, to show. Então, eu tenho o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. To improve, que é o verbo melhorar. To have, que é o verbo ter. E to show, que é o verbo mostrar. A gente termina aqui a nossa atividade. Eu espero ter ajudado mais uma vez. Fiquem bem, façam as atividades, entreguem a seus professores e até a próxima.